Professor, tudo bem? Tudo Sou aqui com bem. o professor Marcos para falar um pouquinho sobre multiculturalismo, identidade, sobre esses assuntos que são muito importantes na sociedade atual e que em várias vezes a gente não se dá conta, né? E a gente tem que começar a falar primeiro sobre essa sociedade contemporânea, que a partir do advento da modernidade, pós-modernidade, as culturas, de uma certa forma, elas se aproximaram, né? A gente tem uma aproximação dessas culturas, um conhecimento de vários agentes, indivíduos que vão de encontro às culturas que hoje a gente consegue já visualizar. E a minha pergunta para começar o nosso bate-papo de hoje é como é que a existência do multiculturalismo se dá na sociedade atual? Então, Elisângela, eu entendo assim, eu acho muito importante a forma que você perguntou. Eu acho que não existe modelo único para pensar, a gente pode pensar de diversas maneiras. Mas acho legal, e eu prefiro dessa forma, sempre partir para pensar os conceitos a partir do momento histórico no qual eu estou situado. Eu acho mais fácil de entender, né? E acho legal a gente poderia pensar o conceito de cultura ao longo da história da humanidade, é tão antigo quanto a existência humana, de cultura, que depois vai também se misturar com o conceito de identidade e de multiculturalismo, enfim. Mas acho legal a gente pensar o mundo contemporâneo, que eu acho mais inteligível, né, para quem nos assiste. Eu entendo que a gente vive como em nenhum outro momento da história, um momento onde o próprio conceito de identidade, talvez, e cultura fique cada vez mais difícil de você dar um conceito rígido, único, né? Os próprios conceitos, na verdade, já mudam o tempo todo, estão em constante transformação. Mas, assim, o fato é que a gente vive num mundo multicultural, né? Sobretudo depois do advento da internet, do advento dos meios de transporte cada vez mais acessíveis. Então, as pessoas nunca viajaram tanto, as pessoas nunca migraram tanto por diversos motivos. Pode ser uma migração por motivos de opção pessoal ou por motivos de violência, de guerra, enfim, por uma série de coisas. E isso tudo vai gerando, vai construindo, né, um mundo cada vez mais multicultural. E acho extremamente importante que a gente pense a respeito disso, para que a gente possa desenvolver, do ponto de vista ético, por exemplo, o respeito à diferença. Eu não digo nem tolerância, acho que a gente já tem que superar a ideia de tolerância, né? Porque tolerar parece eu não gosto, mas eu tolero, né? Mas eu acho que a gente tem que ir para um mundo onde a gente compreenda as diferenças, aceita as diferenças delas de pensamento, de raça, de cor, de sexo, de opção sexual. Então isso é o mais importante como valor ético mesmo. E falando do Brasil, né? O contexto brasileiro é um contexto de várias culturas que convivem juntas. A partir da formação mesmo colonial do nosso território, a gente tem indígenas, a gente tem as etnias diferenciadas, né? A gente tem negros, afrodescendentes, descendentes de europeus. Como é que você vê esse multiculturalismo dentro do contexto brasileiro? Acho assim, primeira coisa, né? Não dá para no Brasil a gente querer ter uma identidade única, né? Ter uma identidade nacional. Isso acho que é uma coisa ultrapassada que não cabe. No mundo inteiro, no Brasil muito menos. A gente tem a nossa própria formação histórica, né? A gente tem um processo de colonização onde predominou os portugueses, mas onde houveram outras tentativas de outros países lá no processo de colonização, os holandeses, os franceses, né? Que já estão nessa origem da matriz cultural do país. A gente é formado também por povos indígenas de diferentes culturas, diferentes nações, então a gente já é um povo marcado pela diferença. Depois nós tivemos, né, os escravos, depois a gente teve os imigrantes europeus chegando ao final do século XIX, início do século XX, e a gente tem então uma sociedade que na sua própria matriz está marcada pelo multiculturalismo, né? E hoje, mais do que nunca, pelo próprio, como eu falei, contexto das mídias e da internet, sobretudo, né, as mídias possibilitadas pela internet, a gente tem o intercâmbio de culturas e de pensamento o tempo todo, né? Então o Brasil é um país multicultural, né, por excelência, eu entendo. Excelência. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre identidade, né? A gente sabe que a identidade é uma construção que só acontece quando a gente está em contato com o outro, ou seja, a identidade é algo interativo. Então, a partir da pós-modernidade, a gente pode falar de uma identidade muito mais fluida, uma identidade mais diversa, por conta dessa, como o senhor mesmo falou, esse alargamento das relações sociais, essa expansão mesmo
de todos os meios de comunicação, e hoje a gente pode falar das redes sociais, né? E agora eu queria te perguntar como que você vê a fragmentação dessa identidade e o que causa essa fluidez? Hoje as pessoas falam em múltiplas identidades. Que leitura a gente poderia ter dessa questão? Eu acho que aí a gente vai pensar o conceito de identidade, é um conceito bastante controverso. Filósofos franceses, né, da segunda metade do século XX, que se denominou chamar de filósofos da diferença, onde eles traziam o conceito de diferença para discutir se realmente existe essa noção de identidade, né? E tem até uma frase que eu gosto muito quando a gente pensa em identidade, que o problema não é ter uma identidade, é você ser obrigado a ter uma, né? Então toda vez que um determinado poder se levanta na ideia de impor uma identidade, isso é violento. Quando o não índio quer impor uma identidade ao índio, quando o hétero quer impor uma identidade ao não hétero, quando o homem quer impor uma identidade à mulher, toda vez que isso se coloca, o conceito de identidade é um conceito perigoso. Mas quando ele serve para afirmar a importância de uma cultura, uma origem de uma cultura, por exemplo, para nós que estamos aqui na Amazônia, de uma cultura ribeirinha, por exemplo, e aí é um conceito positivo. Na verdade, os conceitos em si não são bons nem maus, né? Assim, o problema é o uso que se faz deles. Mas como eu falava, então existe um conjunto de pensadores franceses que se denominaram filósofos da diferença, que vem discutindo a questão de identidade. Então, eles usam um conceito de diferença para contrapor o conceito de identidade, né? E aí, em síntese, né, de maneira bem geral, assim, é a ideia de que a gente está o tempo todo em transformação, né? E aí a gente vai ter aquele conceito da filosofia do devir, né, que você está sempre em devir, sempre em vir a ser, sempre em processo de se formar, né? Então, alguns filósofos como Gilles Deleuze, como Michel Foucault, vão abordar muito essa questão, né, da não identidade. O Foucault tem uma frase clássica que eu adoro, né, que ele fala assim: não me pergunte quem eu sou e não me peça para permanecer o mesmo, né? Então, na verdade, é isso, né? Quer dizer, é a afirmação da diferença, da transformação, do devir, né, da multiplicidade, né? Então, nós vamos sair dessa entrevista diferente, não vamos sair o mesmo, né? O teu pensamento em contato com o meu pensamento produz outro de nós, né? Então, eu acho que, e aí já essa identidade que a gente tinha até essa entrevista, ela vai sair daqui modificada. Então, essa é a ideia. Eu acho que é legal pensar a identidade nessa perspectiva, sempre em transformação, sempre em fluidez, né? E nunca acreditar, eu acho assim, bastante precário você acreditar que existem identidades fixas, rígidas, que não se transformam com o tempo, né? Eu acredito também que, antropologicamente falando, a identidade, ela é um marcador de você dizer, diferenciar o eu do outro, né? E aí a gente começa a traçar as diferenças. Eu sou aquilo, eu não sou aquilo que você é diferente de mim em alguns aspectos, né? E também nesse sentido da identidade, eu queria te perguntar se você acredita que uma pessoa possa ter mais de uma identidade, ou se isso não existe. Eu acho que a gente pode ser muitos, né? Eu acredito que nós somos multiplicidades, né? Eu acredito que quando eu acordo de manhã na minha casa, tomo meu café, eu estou num contexto, eu uso um determinado tipo de discurso, eu agencio um território da minha casa. Quando eu vou para o trabalho, né, no trânsito eu sou uma outra pessoa. Quando eu chego no meu trabalho, tenho contato com, né, os meus colegas de trabalho, eu tenho uma outra identidade, um outro discurso. Os próprios elementos linguísticos que eu escolho são outros, né? Então, a própria identidade, eu acho que ela vai se modificando durante o dia, durante a vida, em diferentes locais, em diferentes espaços, né? Então, eu entendo que as identidades, elas são móveis, né? E acho que nós somos multiplicidades, né? Eu parto do princípio que a própria ideia de sujeito, ela também é um pouco frágil. O sujeito enquanto uma pessoa, né, alguém ou algo, um ente que vai ser sempre o mesmo, né? Eu acho que a gente está sempre, a gente retorna, mas retorna na diferença, né? A gente retorna na diferença. Então a gente está aqui nesse momento, mas a gente está sempre em processo de mudança e transformação. Agora, falando em mudanças, tem um autor da atualidade, né, Stuart Hall, que fala do mundo contemporâneo. Ele fala dessas novas identidades que têm surgido, principalmente nesse bojo político, que é uma identidade que reivindica, né, um direito ou uma questão de invisibilidade que tenha passado, como, por exemplo, feminismo, movimento negro, né, movimentos étnicos. Então a gente tem uma nova configuração que trouxe a discussão dos ranços, fissuras, que a sociedade acabou invisibilizando alguns sujeitos.
E aí a gente tem a globalização, que faz com que esses sujeitos hoje se conheçam em partes diferentes do mundo. E a gente não pode dizer que a globalização não teve um papel preponderante, né, nessa construção de identidades dessa maneira. E aí eu queria te perguntar se hoje a globalização e as redes sociais, que têm um papel muito importante na construção dos sujeitos, se hoje ela pode ser uma leitura dessa construção das identidades. Sem dúvida. Eu acho que eu tenho pensado muito sobre isso, que, como eu falei, os conceitos eles não são em si nem bons nem maus, né? A ideia de globalização, ela nem é um mal e nem é um bem em si, na verdade, né? A globalização traz no seu bojo muitas coisas ruins, mas também traz muitas coisas boas. A virtualidade, o mundo virtual, tem coisas ruins, mas tem muitas coisas boas. Uma delas, por exemplo, a gente está batendo papo aqui, poder colocar isso à disposição para quem quiser ver, sem nenhum tipo de censura, de controle, de limitação espaço-temporal. Então, isso eu acho muito importante. E eu acho que cada vez mais essa ideia que a gente está discutindo de identidade, por exemplo, de cultura, elas vão ficar mais móveis, mais fluídas, e acho que as redes sociais, a interação através do digital tem uma influência significativa nisso, né? Quer dizer, a gente consegue ter contato com pessoas do mundo inteiro. Se eu tiver aí algo que me possibilite conversar com pessoas de diferentes idiomas, de outras culturas, né? Tem uma ideia que, né, você estava falando um pouquinho das questões das visibilidades, né? E eu acho que é muito legal isso, acho que isso é uma coisa positiva, né? Hoje o digital, por exemplo, permite, as redes sociais, a internet de uma forma geral, permite que grupos que talvez não tivessem oportunidade de falem sem problema nenhum, né? Que são feministas, os indígenas, as culturas que poderiam ser subjugadas, têm condição de provocar, de aparecer, de poder conversar, né? Através de um meio mais democrático de comunicação, né? Então, por isso que a gente hoje, por exemplo, discute muito a questão da pós-verdade, né? A partir do momento que todo mundo fala e a gente já não tem o status quo, seja da academia, seja da imprensa, seja do grande intelectual, né? Que legitima a verdade, o que é verdade então, né? Então isso talvez seja bom por um lado, ruim por outro, é uma questão até... Vai ter suas consequências, mas por outro lado é muito bom a gente saber que nós podemos aqui estar discutindo, né, com total liberdade, como grupos, né, que socialmente foram excluídos ao longo da história também, né? Aí, como você citou, as feministas, indígenas, culturas menores, né, enfim, as chamadas minorias, né, possam está aparecendo, e, enfim, e isso influencia diretamente a formação das identidades, das culturas, né, enfim, acho que é bastante positivo, né? Acho que a identidade ela se reconstrói, né, e os sujeitos acabam se encontrando também nas suas diversas angústias ou também nas suas diversas motivações, como por exemplo, de falar da mulher, do feminismo negro, né, que junta tanto a identidade da mulher como a mulher negra, que já traz um outro bojo de questões que podem ser resolvidas. Eu acho que o feminismo, aliás, todos os movimentos, eles trazem as reivindicações políticas e trazem questões que antes não eram vistas pela sociedade, né? Você citou isso de uma forma muito interessante, como que as identidades elas não são fixas. Eu acho que é mais ou menos isso que a gente quis trazer, né, nessa discussão, é que elas são fluídas, elas podem se construir, reconstruir a partir de várias questões externas, né, que a sociedade vem trazendo cada vez mais. Então eu queria agradecer sua participação, muito obrigada, e que essas reflexões continuem aí na sala de aula e a gente volta com a nossa aula.